Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. O programa de hoje comemora os 5 anos da Lei Antifumo na capital gaúcha. Por isso está conosco o vereador João Carlos Nedel, que é o autor do projeto que deu origem à lei. Também está conosco José de Jesus Santos, que é o presidente do Sindicato de Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre. E ainda o médico Luiz Carlos da Silva. Bem-vindos aqui ao programa. E eu gostaria de saber, vereador, em primeiro lugar, como o senhor avalia esses 5 anos de aplicação da lei? Olha, essa lei entrou em vigor, ela foi aprovada em 2006, mas com algumas dificuldades que não era exatamente o que nós tínhamos dialogado com a sociedade. Eu tinha feito as emendas ao projeto, mas não foram aprovadas as emendas que ajustavam o projeto conforme o diálogo com a sociedade. Esse diálogo foi feito com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, com os médicos, com o Ministério Público, com a sociedade. Foi feito um seminário, uma audiência pública, foi muito debatido esse assunto, até que nós chegamos a um consenso. Mas a lei não foi aprovada de acordo com esse consenso. Então eu imediatamente entrei com uma alteração do projeto, ajustando a esse consenso. Então, em 2007 foi aprovado realmente essa alteração da lei e aí começou a funcionar. Essa lei, o objetivo dela foi ser uma lei educativa e não punitiva. Por isso que a multa foi de um valor insignificante, 50 UFMs, que hoje é aproximado a R$100. O assunto foi no sentido de exatamente educar, de conscientizar a população pelos malefícios que o fumo traz à saúde das pessoas e também o malefício que traz ao fumante passivo, né? Aquele que não fuma, mas que é obrigado a exalar a fumaça, a receber a fumaça do fumante, que nós também sabemos que o fumo passivo causa problemas de saúde sérios. Bom, inicialmente, como foi uma lei educativa, ela demorou a ser fiscalizada. Então foi divulgada, foram feitos cartazes, nos ajudou a sociedade, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, através daquela época do Dr. Luiz Carlos Silva, que aqui está. Os próprios cartazes já são uma complementariedade da lei. Exatamente, né? É uma função da lei os cartazes, mas os cartazes foram feitos e pagos pela ANRIGS aqui e foram distribuídos via a Secretaria de Indústria e Comércio, via o próprio Sindicato da Hotelaria, que nos ajudou muito a divulgar esses cartazes e a existência da lei. Bom, ela começou efetivamente a ser fiscalizada em 2009. Em 2009, foram feitas 136 vistorias e 121 notificação, ou seja, informando que a lei existia e que eles tinham que se enquadrar na lei. Nesse ano de 2009 não foi feito nenhuma multa, nenhuma autuação. Em 2010 foram feitas já, veja, em 2009 foi feito 136 vistorias. Em 2010, 1.061 vistorias. 1.061 estabelecimentos foram visitados, foram feitas 115 notificações e 62 multas. Já um número bem menor de pessoas desrespeitando a lei. Exato, né? mas ainda assim foram feitas 62 multas. Em 2011, agora, neste ano, praticamente em 6 meses, foram feitas 1.019 vistorias, já praticamente o dobro do ano passado, por ser somente 6 meses. E feito o dobro das vistorias, somente 3 multas foram emitidas. Veja
o resultado da fiscalização, da conscientização, da educação da nossa sociedade. Então, estou muito feliz com todos, com os estabelecimentos, as entidades, as escolas, as entidades públicas, que realmente estão se conscientizando. Os cartazes foram distribuídos, estão em vários lugares que a gente vê, e aí eu quero agradecer a colaboração do sindicato, que inclusive fez também o seu cartaz e colocou dizendo que vamos cumprir a lei, porque isto é bom para toda a sociedade. Pois é, a gente sabe que esse é um trabalho gradual, né? E os dados aí que o vereador trouxe mostram isso. Mas como é que foi a reação inicial do setor de hotelaria, de gastronomia na cidade? Poliana, doutor Luiz Carlos e vereador Nedel. A lei 55, de 13 de julho de 2005, proibindo o consumo de cigarro em áreas fechadas, oportunizando que se fumasse em varandas, em terraços, né, em áreas que o empresário pudesse contemplar todos os seus clientes. Entendemos nós de que nós não devemos discriminar o nosso cliente. Nós temos de conscientizá-lo, né, de que o cigarro faz mal, mas não podemos nós discriminar o cliente. Nós queremos, então, oportunizar para ele locais para isso, para ele fumar. Em 2 de julho de 2006 veio a história do cartaz, né? Na obrigatoriedade da colocação do cartaz, o sindicato prontamente fez o cartaz. Esse nós mandamos para todos os sócios e não sócios, para toda a categoria, né? Esse cartaz. E desta maneira a gente tem trabalhado sistematicamente. Claro que precisamos da colaboração do próprio cidadão, até porque nós entendemos que a multa é injusta, penalizar o empresário da multa, porque o que tem que ter é a conscientização do cliente, sabendo que aquela área... Vem daquela história que o cliente tem sempre razão, né? Isso, o empresário tem que evitar o tumulto dentro da casa dele, é óbvio, entendeu? Porque os que estão à distância vão dizer, o que houve lá que está chamando a atenção, já juntou, já chama a brigada, e a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então, a conscientização de cartaz, a conscientização do lado médico, doutor Luiz Carlos, que faz mal o cigarro, todos nós sabemos que faz mal. Hoje, felizmente, o percentual dentro nessas áreas de fumantes é 10% do nosso cliente, 90% o próprio cliente que não fuma. O que fuma já está se sentindo que a área que para ele fumar na varanda, lá fora, no jardim, na calçada, ele não pode fumar no ambiente. Pode ter a rejeição, porque a grande maioria hoje não fuma, né? E lá em dia 2 de novembro de 2009 veio ratificando a lei estadual, né, para todo o estado, desde o mesmo modo da sua lei, vereador Neldo. E para isso nós temos trabalhado, né, incessantemente, porque o sindicato tem trabalhado na legalidade, no cumprimento da lei. Existe uma lei, tem que ser cumprida. E isso a gente tem conscientizado o nosso empresário, né, com a sua habilidade em termos quando um cliente entra com cigarro, é aquela história, eu não vou pagar, quem é que vai mandar eu pagar o cigarro? Quer dizer, tem que ter essa sensibilidade, mostrar o cartaz para ele, dizer que tem uma lei e disponibilizar até a lei dentro do estabelecimento, tá? E mostrar para ele, isso aí é uma lei, eu tenho que cumprir essa lei, sob pena de eu ser penalizado, né? Que é o empresário que é penalizado. Então assim, eu não posso fazer discriminação ao meu cliente, senão eu vou começar a discriminar ele assim, olha, se tu beber mais 2 taças de vinho, tu não pode entrar dentro do... Se tu beber 2 cervejas, você não pode. Se tu beber 4 litros de Pepsi-Cola, também não pode, porque 4 litros de Pepsi-Cola vai te fazer mal, né? Claro que o cigarro, a gente sabe, a gente acompanha, eu particularmente,
Já tive na minha juventude, lá pelos 18, 20 anos, fumei e um belo dia eu, ouvindo médicos, dizendo para mim, olha, tá aqui, ó. E eu me conscientizei disso, de que se eu quero preservar a minha saúde, e não é só a saúde do cidadão, é dos seus, é uma responsabilidade desta campanha que ele está fazendo mal não só para ele, para os seus entornos. Para sua esposa, para os seus filhos, tá? Ele está fazendo mal disso. Ele está fazendo mal para ele, por extensão faz para a família toda. Exato, então, em geral a gente tem um discurso, a própria mídia já mudou o seu discurso em relação ao cigarro, né? Os antigos filmes mostravam como era glamouroso as pessoas fumarem, hoje já não funciona assim. Mas o vereador falava que da dificuldade em aprovar a lei, mesmo após essa discussão com a sociedade. O senhor, como médico, acha que existe ainda uma resistência das pessoas em abandonarem o cigarro? Olha, nós médicos, nós vemos o lado pior do cigarro, né, que é os problemas que ele causa, né? Mortes, doenças, enfim, questões de saúde, que já seria o suficiente para as pessoas refletirem, né, e até não entenderem bem por que fumam, né? O problema é que a pessoa que tem dependência psicológica, dependência química, né, ela não tem assim neutralidade, não tem assim, digamos assim, racionalidade para não só para entender o processo, como também para se posicionar de uma forma mais eficaz, né? Quer dizer, o dependente não tem raciocínio lógico sobre a sua dependência, porque a dependência bloqueia isso aí. Então, a pessoa que fuma, mesmo assim, 80% dos fumantes gostaria de parar de fumar. Não param porque realmente tem essa questão da dependência, né? E essa decisão de parar de fumar é uma decisão que para algumas pessoas tem que ser muito radical. Quer dizer, é o tudo ou nada, porque elas não conseguem fumar menos, né? Já que todo aquele processo bioquímico, né, no seu cérebro leva a que ela acabe fumando tudo aquilo que ela fuma sempre. É que nem a questão da alimentação, da obesidade, né? A pessoa, frequentemente, para emagrecer, tem que ser radical, ela tem que dizer um não àquele processo todo que gerou a sua obesidade e aí partir para um outro método, né, alimentar e de estilo, né, de encarar essa parte da sua vida. Então, assim, a alimentação, a questão também de dependência química, né, não só a nicotina, mas ao álcool e a outras substâncias, medicamentos, né, tudo isso aí leva as pessoas a terem uma certa dependência e às vezes não conseguirem enxergar o mal que aquilo possa estar lhe causando. Não só para esse momento, mas também no futuro, né? É que o cigarro não é como o álcool. O álcool, se a pessoa se intoxicar, ela vai ver um resultado logo. Ela, se sair dirigindo, vai se acidentar, vai causar danos, enfim, para ela e para outras pessoas. O álcool ele é imediato nisso aí. O cigarro não, ele não causa dano imediato. Seria excepcional que acontecesse isso, né? Mas realmente, assim, como o jovem, principalmente o jovem, ele ao fumar não enxerga nenhum dano ou não tem essa visão, ele acaba achando que pode fumar, que não vai acontecer com ele nada, que aquilo que os outros dizem é para os outros, né? É a mesma questão assim, de comportamento. Comigo não vai acontecer nada, né? Quer dizer, e isso realmente tem que fazer as pessoas refletirem, né? Quer dizer, nós médicos vemos na UTI alguém passando mal, morrendo, né? Vemos pessoas tendo câncer, tendo falta de ar, que é uma coisa horrível, assim, uma pessoa com um enfisema pulmonar, com falta de ar, dependendo de máquinas para respirar. Quer dizer, muitas vezes depois de parar de fumar, alguns anos depois, mesmo assim as pessoas desenvolvem as doenças, né? Depois que a doença se instala e fica de uma certa gravidade, ela é irreversível, frequentemente. Claro que sempre parar de fumar vai diminuir a velocidade da sua evolução, mas realmente às vezes é muito tarde para a pessoa ter um resultado efetivo. Então, nós como médicos vemos esse lado aí, e isso nos impacta muito. Por isso assim, que a gente, eu fico às vezes estarrecido de ver como é que muitos médicos não enxergam isso também, né, e não se envolvem mais, né? Às vezes até é uma questão de não ter assim, a consciência necessária até da sua missão profissional, né? Porque a minha missão profissional é saúde, não é doença, né? Exatamente o que eu disse uma vez numa audiência pública em Santa Cruz do Sul, em 2004,
2004, quando os fumicultores estavam reunidos com os senadores, nossos senadores, representante do Senado Federal, veio para uma audiência pública com relação à Convenção Quadro, né? E aí o que eu disse para os fumicultores é o seguinte: eu, como médico, não tenho como não ser assim a favor da saúde. Embora quanto mais pessoas fumarem, mais doentes vão existir e mais trabalho eu vou ter, mais dinheiro eu vou ganhar como médico. Mas eu não posso ser mercenário na minha profissão a ponto de causar dano para as pessoas, para que elas venham utilizar os meus serviços depois. E eu perguntei para os fumicultores, qual é a missão dos fumicultores? Com relação à vida, com relação à saúde. Quer dizer, que negócio é esse que gera mortes, né? Que produto é esse que só gera danos, né? Porque o cigarro não gera nada de bom, nada de positivo para a sociedade. A não ser manter uma coisa que já há mais de 50 anos existe, que é toda uma mídia, né, que a indústria do tabaco faz, que fumar é isso, é bom, é charmoso, é glamuroso, e as pessoas no final ficam doentes, né? Só que elas, como levam algum tempo, elas entram nessa história, jovens, né, e depois têm dificuldade de sair desse rumo aí. Então, realmente, assim, eu acho que cada profissão tinha que definir bem a sua missão, né? E isso seria muito bom que a sociedade refletisse. Qual é a missão de cada profissional? Eu quero aproveitar, doutor Oscar, e fazer uma pergunta. O dependente químico tem que partir do cidadão, né? Esta obesidade, o álcool, o fumo, tem que partir e depois tem o tratamento, né? O tratamento de um profissional que vai auxiliar ele, mas tem que partir da pessoa. Se tem que partir da pessoa, tem que ter a conscientização. A pessoa tem que começar a se conscientizar. Como é que ela começa a se conscientizar? É no colégio, as crianças tendo painéis, fazendo parte do currículo, o que significa a bebida, o que significa o cigarro, para ele chegar em casa de uma maneira ou de outra, questionar o pai dele. Isso é conscientização, é trabalhar isso. Porque não é proibindo, eu volto a lhe falar, não é proibindo de que tu vai conseguir o intento. Isto eu vejo assim uma transição. Já se fumou, 90% da população fumava, 10% não fumava. Hoje tu inverteu a pirâmide. Parou as propagandas, aquela que fumar era beleza, velocidade, agregado a isso. Hoje tu pega uma carteira de cigarro, tu vê o cara com a perna amputada. Quer dizer, isso é recente. Isso tem um tempo de maturação. Isso tem um tempo dessa conscientização. Se nós continuar trabalhando nessa conscientização, na escola, no restaurante, com cartaz fixado, os médicos falando que faz mal, olha o que acontece com um cara que fuma, isso é conscientizar a população e deixar para o cidadão decidir o que ele quer da sua vida. Agora, só fazer uma parte disso que ele disse. A questão da conscientização, se não existisse o outro lado, os fomentadores, né, do produto, é que, na verdade, assim, à medida que nós fazemos assim, uma ação para conscientizar, a indústria faz 10 ações para botar na mídia todo um processo de inclusão mental das pessoas, como ela fez desde os anos 50, que pagava para os atores em Hollywood fumarem, e aquilo aparecer como uma coisa charmosa, uma coisa que o ídolo faz, né? Mas não faz mais. Não faz mais desse jeito. Está restrito a propaganda de cigarro nos horários. Não faz mais desse jeito, mas faz de outro jeito. Hoje, assim, o ponto de venda da indústria, sabe aonde é? É perto da escola. É exatamente junto com o chocolate, com a revista. E às vezes cigarro, não produto legalizado com cigarro, é legalizado. Então assim, eu não vou discutir muito, porque eu sei que o senhor tem a sua posição, e não é que eu tenha a minha posição, eu tenho uma visão mais conjunta. Não, é que nós fazemos uma coisa para conscientizar, e os vendedores de cigarro fazem 10 coisas para vender e para convencer. Então nós não temos muita força, porque nós não temos a mídia que eles têm. Quer dizer, qual é o poder de convencimento que nós temos para a massa? Eu acho que a família tem o seu poder de convencimento, pela educação e pelo exemplo. A família tem, mas num conjunto populacional, é muito difícil de a família ter mais força, a escola ter mais força do que uma indústria pesada, que tem a mídia nas suas mãos, ela paga, dentro do nosso meio, páginas em jornal, para aparecer dizendo que eles são
favorecedores de ações sociais. Olha que isso aí é difícil, né? É bem difícil. Bom, mas aí nós vamos partir, então, doutor. Não, veja bem. E aí nós, assim, o cigarro é um produto legalizado? Ainda é, não sei como. Na verdade, não devia ser. Porque se tentar... Nós temos um produto legalizado, o governo bota o carimbo. Deixa eu explicar uma outra. Se tentaram botar um produto semelhante ao cigarro hoje, ele não entra mais. Aí do ilegal. Mas o ilegal existe sempre. Existe sempre. O ilegal está na nossa casa. Né? Na verdade, assim, ó, nós temos que ter consciência e tem que haver a educação para as pessoas saberem, né? E o meu sensor tem que ser dentro da minha cabeça. E, infelizmente, quem não tem um bom sensor dentro da sua cabeça, ele tem que ficar fora. Se chama lei. Né? Quer dizer, o meu sensor está dentro do meu cérebro, do meu comportamento de cidadão. Mas no momento, assim, veja bem, por que eu acho importante essa questão das blitz do álcool no motorista? Porque, assim, é muito difícil convencer até um cidadão respeitável, chefe de família, que ele saindo para o restaurante e tomando excesso de vinho, que muitos tomam, nós tomamos algumas vezes, né? Nós vamos jantar, nós dois, nós vamos pedir uma garrafinha de vinho e vamos tomar. Pois é. E aí vamos pegar ali assim, porque é zero, né? Pois é. Qualquer coisa de álcool veja já bem, dá problema. Assim como a lei está errada. Assim como nós dois tomamos uma taça de vinho, outros como nós tomam 5 garrafas de vinho. 5 garrafas de vinho. E principalmente se forem mais jovens, porque as pessoas acham, o jovem acha que pode tudo. Né? Então, assim, como é que nós não vamos ter fiscalização numa sociedade tão heterogênea? Temos que ter. Mas é importante a gente lembrar que tem um processo mundial acontecendo com a Convenção Quadro, contra o tabaco. Exatamente. E, de certa forma, a lei que o vereador propôs vem ao encontro disso, né? É um esforço mundial para erradicar o tabaco, mas ele começa gradualmente, né? Eu volto assim ao meu setor, né? Eu tenho que oportunizar, eu sei que o cigarro faz mal, todos nós sabemos que eu não sou a favor do fumo, não estou fazendo campanha para o fumo, para fumar, longe disso. O que eu digo é o seguinte, eu tenho 10 clientes e um fuma, eu tenho que oportunizar dentro da lei, que me oportuniza, de ele fumar na varanda, que não perturbe os outros. Isso eu tenho que fazer. Agora, eu também tenho que fazer da conscientização e mostrar para eles que aqui não pode fumar, aqui não pode fumar. E isso nós estamos fazendo, dependemos do próprio cidadão, dessa conscientização de que se aquele lugar tem cartaz fixado que não pode fumar, ele não pode entrar com cigarro, né? Senão prejudica os demais e penaliza o comerciante, né? Que é... Eu assim, ó, o tema é fumo, né? Mas o senhor falou da bebida. Outro dia eu estava assim, ó, quer dizer, a pessoa saiu do carro, cambaleando, e se negou a fazer o bafômetro. A legislação está errada. Isso. Diz que não pode fazer prova contra si próprio. Mas nitidamente o cara está com problema. Quer dizer, então assim, ó, a penalização não é rigorosa. Em outros países, tu pega 30 dias de cadeia direto. Em outros países, tu já é punido direto caso da carteira. Quer dizer, nós estamos, assim, levando a coisa e botando todo mundo no mesmo saco. Tá? Isso me preocupa muito, no sentido de que a gente quer, achando que proibir resolve o problema. Não, proibir não resolve o problema. O que resolve é punir quem não cumpriu o que deve ser cumprido. Estou falando a história da bebida. Sobre o cigarro, eu volto a lhe falar, eu me preocupo muito assim, ó, daqui a pouco não é o cigarro ilícito, daqui a pouco é a maconha. Outro dia foi liberado aí para a passeata da maconha. Eu fico, vamos substituir o cigarro pela maconha? Será que isso é... Temos que fazer uma reflexão mais profunda nisso, né? Pois é, mas aí também parte a nossa sociedade está louca, está maluca. Da lei, né? A sociedade está meio doente também, né? Para algumas coisas. A lei ela ajuda, ela acrescenta. É mecanismo, né? É mecanismo exatamente. Essa transição, né? E se ela não tiver uma punição, ela praticamente será iníqua, né? Então, eu acho que conscientizou e acho que a gente teria que ter mais acesso à mídia para justamente
enfatizar os males que faz o cigarro e o bem que faz à saúde, né? A vida junto aos seus familiares. A gente vê tanta morte antecipada, como diz o doutor Luiz Carlos, o cigarro causa a maior doença que pode ser evitada. Não precisa haver, não é uma doença pré-existente. A gente é que cria essa doença, né? E isso pode ser evitada. Então os médicos aí dizem assim, porque o doutor Luiz Carlos falou muito bem, o médico tem o compromisso com a saúde. Com a saúde, ele tem compromisso com a vida e não com a doença, e não com a morte. E o médico tem compromisso com a vida. E a vida é extremamente importante. E nós,